Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, no blog anterior a este, eu escrevi o título, de uma forma errada no quadro. Quero que vocês considerem. Eu poderia, desculpar de tantas outras coisas, mas porém vamos seguir em frente, porque é importante a gente falar sobre todos esses atos que vêm acontecendo nesse tempo, ok? Hoje vamos falar sobre eu sou fã e respeito, certo? Todo ato de admiração se aplica em uma arte de produzir bom fruto dentro do Cristo, valorizando a nossa origem interior que se aplica na palavra da vida. Sendo assim, a sua admiração também é um respeito com a vida do outro, deixando a sua arte de forma ideológica para valorizar uma forma correta de pensar e agir, e valorizando a vida no mesmo espaço de tempo para os seus frutos seja bom. E desta forma a vida se move para fora, representando uma harmonia de corpo. O que for bem de um, também será o bem de outro. Para compreendermos estas ideias, vamos classificar dois nomes e permitir a cobertura para o espírito e corpo, e espírito para o fruto. Dessa forma, nosso corpo, ele tem uma ponta para dentro na direita, representando a palavra da vida. O nosso corpo, a origem de Cristo é essa: espírito para a palavra e corpo para a vida. Isso aqui é simples, irmão? Você vê que tem corpo, tem carne, temos vida. Entendendo isso, que o corpo é a palavra da vida e o espírito, o que tiver na esquerda, ele vai representar o nosso fruto. Esse fruto, ele é separado do corpo, porque ele vai relacionar outros corpos, E relacionando outros corpos, ele produz fruto bom e produz o fruto mau. Ok? Vamos tomar o nome de dois, por exemplo, dois atos, uma para a palavra, Emmanuel, Jesus, certo? Sempre, Uma para a palavra da vida, e outro para a palavra da morte. Dessa forma, quando ele estiver para dentro do corpo, ele vai representar a nossa origem, o nosso interior. E tomemos o nome Emmanuel e Jesus, ou se quiser, pode ser Caim, Abel, nesta formação. Lembramos que o nome da esquerda vai representar o mais novo para o fruto do corpo comum. Esse da esquerda aqui, se ele estiver dando um reflexo do corpo, ele vai representar o fruto do corpo comum. Ok? E o mais velho para o Cristo, certo? Quando ele, lembrando, quando o espírito sai de dentro do corpo, esse espírito aqui, ele tem a mesma formação do que esse. Esse aqui vai refletir fora, na segunda intenção. Em uma determinada situação, o Espírito de Deus, ele forma primeiro dentro do corpo, como Emmanuel, passa pelo corpo, gera a vida e transforma em fruto. Esse fruto, quando é palavra de Deus, ele vai formar o Cristo. Ou seja,
esse Espírito, ele tem essa passagem e aqui por fora ele vai representar o Cristo. Aqui fora do corpo ele vai representar o quê? O Cristo. O que representa o que? Essa formação, toda a palavra, tudo aquilo que Deus criou, ele vai formando esse Cristo, ok? E debaixo dele, o Cristo aqui, e debaixo dele os frutos do corpo, e que hoje está corrompido como o anticristo. E que hoje em dia é usado o nome maior sendo Jesus Cristo. Jesus é o Cristo. Esse é o nome maior que eles usam hoje, certo? Para o dia de hoje. E o nome menor para Emanuel, o fruto do corpo. Então aqui é o fruto do corpo, é o fruto de Deus, sendo Cristo, aqui é o fruto do corpo. Tornemos Emanuel para a palavra da vida e que encobre a ideologia de todos o espírito que vive em corpo. Essa aqui, ela encobre toda a ideologia daqueles que vivem, todos os corpos aqui, irmãos. Você, eu, todo mundo tem essa origem da palavra de Deus. E que todos os corpos é dessa forma, tem essa formação. Então, aqui é Emanuel e do lado de cá é Jesus. Sendo Jesus do Cristo ou Jesus de um corpo comum. Jesus do Cristo é Cristo, mas do corpo comum ele é anticristo se a pessoa estiver inconsciente. E quando ela se aplica no corpo simples e sendo de cada um corpo em específico, ela deixa de ser ideologia e se aplica à realidade da vida de cada corpo em específico, permitindo os bons frutos. Enquanto o nome Jesus, ele vai representar a palavra da morte, sendo Cristo, ele vai representar todos o espírito frutífero que habita fora do corpo, em específico na divisão de bens, entendendo que a palavra da vida habita no corpo, dentro do corpo, e este espírito e o que está na esquerda é para os frutos, e sendo bons ou maus. E se for de um corpo comum, é anticristo, o sacrifício do corpo vivo, e que sinaliza a inconsciência de cada corpo em específico. No entanto, podemos conhecer que 3 dias comum vai representar a vida de corpo comum, podendo representar a vida ou morte de corpo comum, e que representa os bons e maus ações do corpo. E 3 milênios, uma aplicação disciplinatória e divina sobre este bem e este mal, podendo receber cada um segundo a sua obra. Então, irmão, 3 dias comum. Ele vai representar o espírito comum. 3 dias vai representar a imagem desse corpo, o fruto desse corpo. Sendo ele bom ou ruim, ele vai representar a imagem do corpo. Deus, ele ressuscitou, Emanuel. Só que ressuscitou Emanuel com 3 dias, a glória de um corpo comum. Porém, como as pessoas não sabem que 3 dias para Deus representa 3 milênios, então eles ficaram na imagem do corpo sacrificado. Porém, os atos conscientes, eles entenderam que Jesus é Cristo, certo? Eles entenderam isso e começou a invocar o Cristo e não a imagem do corpo. Porém, as pessoas ficou aqui na falsidade de Emanuel. E 3 milênios de Deus, ele vai se aplicar em uma disciplina de 3 milênios. 3 dias, 3 milênios para Deus, ok? Entendendo isso, podemos compreender e que depois do corpo existe um rio. Tá vendo? Depois do corpo vai existir um rio. Esse rio é fruto. Aqui eu apliquei rio de uma forma ideológica para representar os frutos, ok? E que valoriza o bom e o mau fruto.
Este fruto é independente, pois todos os corpos são independentes, por causa de nossos valores de origem, que vem da palavra da vida e que está na origem do corpo. E se quiser aplicar uma ideologia para a água, pode conhecer que o mar vai representar o sal do Cristo e sendo o próprio Cristo, e o rio vai representar o fruto do corpo, sendo bom ou ruim. E da mesma forma, e sendo bom, a glória de um corpo comum, e sendo ruim, é anticristo e de um corpo comum, podendo ser invertido para os atos inconscientes por causa da falta do conhecimento e sendo de um e do outro. Pois o bem comum ele pode se voltar contra o bem incomuns, e que nesta causa é consciência espiritual de Cristo, e como muitos parece como lobo por fora, e sendo uma ovelha por dentro. E outro parece como ovelha por fora, e sendo lobo por dentro. E como a vós, corpos de Cristo, não se deixe enganar pelos os frutos, conhecerei os corpos. Tudo que eles, produzir, vocês conhecerá. É fato isso. Com tantas informações, vocês poderão identificar quem é bom e quem é ruim e sair dessa imagem sacrificada, certo? Enquanto as pessoas estiverem na imagem de Emanuel, do corpo sacrificado, eles não vão ver a glória de Cristo. Não vão ver que também hoje em dia não é mais com esse nome Jesus, ok, irmão? Jesus, ele já baixou aqui para o anticristo, mas eu digo isso para vocês manter um raciocínio sobre essa ideia de Cristo, porque ele saiu do anticristo e foi gloriado com Deus, certo? Ele saiu do anticristo, depois que ele foi, Emanuel foi o sacrifício, o corpo ficou sinalizado como anticristo, o corpo ficou sinalizado como anticristo, porque Deus falou que ia tirar o poder dele e ia sinalizar o corpo como anticristo. Aqui está Jesus agora, porque ele veio daqui como fruto, atacou o corpo e ficou aqui, prostrado aqui, recebendo o mal das pessoas. Então esse corpo ficou inflamado por 3 milênios, porque essa é a ação de Deus que aplica em todo. Ele ficou inflamado, ele vai ter uma cura, essa cura ele vai representar Cristo, porém ele vai ficar debaixo aqui, de Cristo, ele não vai poder ir no Cristo até completar 3 milênios. Porque Deus tirou uma força dele e sinalizou esse corpo como ferida de morte. Ok, irmãos? Para que isso mesmo, para que ninguém viesse aqui e colocasse imagem no corpo, que nem as pessoas estão propagando hoje, criando uma ideologia de imaginação naquilo que pode ser, mas não é, porque Cristo, ele é espírito, tá, irmão? Ele é espírito. De alguma forma, ele vem representando essa palavra da vida dentro do corpo, ele vem defendendo essa origem, mas ele é um fruto criado pelo ser celestial, para que quem estiver abaixo dele produz bom ou mau fruto, ok? Entendendo isso, eu quero que vocês compreendam uma coisa. Por exemplo, nós estamos falando de fã, eu quero dizer que eu sou fã Ben Utaiker, é um lutador, ele muitas das vezes, ele é um lutador eu não sei qual a modalidade, mas o que eu quero que vocês entendam? Eu sou fã e respeito quando ele abaixa a sua guarda e permite as suas faces, ele entende o risco, porém, ele transforma o risco em um ato consciente. Ele usa um movimento da cruz para dissimular o movimento do seu corpo, anulando a ofensiva da costa para criar uma guarda em forma de triângulo. Aqui está, quando ele abaixa a guarda,
ele faz isso aqui. Quando ele abaixa a guarda, ele faz isso dessa forma, esquivando, né? Faz isso aqui. Este triângulo ele vai representar duas guardas, uma para ele e outra para o adversário. A guarda que ele abaixa e que permite as suas duas faces livres representa a guarda ofensiva de seu adversário. E dessa forma ele tem o movimento do adversário em um ato consciente. Com o movimento de dois triângulos, o que é usado pelos os capoeiristas, porém com os pés. O triângulo representa 3 pontas, 2 para os ombros direito e esquerdo, e outra ponta apontada para a cabeça, certo? E esse aqui representa o adversário, certo? Ele é sempre, né, esses um virado para o outro, dessa forma. Porém, ele deixa a sua guarda, as suas duas faces livres, observando o movimento do adversário. O triângulo representa 3 pontas, 2 para os ombros direito e esquerdo e outra ponta para a cabeça do adversário. Conforme o movimento da cabeça, ele pode prever para o lado que o adversário vai atacar. E com os ombros, ele prevê o soco do adversário. E dessa forma, ele vai saber para o lado que ele vai esquivar. O movimento perto do corpo anula o ataque direto com o lockout. Movimento longe, ele prevê o adversário antes de atacar, sendo que a cabeça vai indicar uma postura ofensiva para os dois dentro de dois triângulos opostos, permitindo uma flexibilidade na vértebra, conciliando um corpo astral com o movimento do corpo. Porém, o segredo da vitória não é o movimento e nem a técnica, e sim o respeito com o adversário, que sempre permite o adversário se movimentar primeiro para entender o seu movimento. E a sua simpatia pode conciliar harmonia e respeitos de outros corpos com medida em que ele respeita igualmente. Aqui está, né, os dois, um oposto do outro. Sempre ele vai saber que ele vai atacar, movimentar dentro desse triângulo, certo? Se ele movimentar para cá, ele vai atacar, ele pode atacar com a esquerda ou ele pode esquivar com o seu corpo em forma de triângulo, né? Se ele veio para cá, ele vem faz dessa forma, e dessa forma ele consegue abaixar a sua guarda e fazer uma ofensiva apenas em forma de triângulos. O movimento sempre é esse movimento aqui. De um lado ele prepara, à medida que ele vai posicionando o seu ombro, ele vai tendo a flexibilidade para cá. Se ele movimentou para cá, ele não pode mais, né, flexar, porque a vértebra dele vai mostrar o limite que o corpo dele vai poder movimentar dentro desse triângulo. Duas formas corretas de pensar em um mesmo espaço de tempo. Um ato consciente e um ato inconsciente. E dessa forma, forma uma luta oposta, né, corpo a corpo. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.